Olá pessoal, somos o Grupo 2. Hoje vamos apresentar um seminário sobre sensoriamento remoto e processamento de imagens. Nosso grupo é composto por mim, Érica Cristine, Luiz Eduardo e Tamires Ribeiro. Orientado pela professora Lisandra Duarte, da disciplina de Geoprocessamento. Esse tema é fundamental, pois ele nos permite observar a superfície da Terra sem precisar estar fisicamente em determinado local. Mas afinal, o que é sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é uma técnica de obter informações sobre objetos ou áreas específicas na superfície terrestre, isso à distância, utilizando sensores instalados em satélites, aviões, drones e outros tipos de plataforma. Esses sensores captam a energia refletida ou emitida pelos alvos na superfície, como solo, vegetação, a água, e transforma essas informações em imagens digitais. Os sensores estão divididos em dois tipos, os passivos e os ativos. Os passivos dependem da luz solar, como o satélite Landsat ou também o satélite Sentinel-2, que precisam da luz solar para poder fazer as suas operações, e os ativos, que emitem sua própria radiação e captam o retorno, como os radares e sensores lidar. Após a coleta, vem o processamento das imagens. Nesse processo, aplica-se diversas etapas para corrigir e melhorar as informações das interpretações desses dados. Primeiro ocorre a correção geométrica e radiométrica, que ajusta a imagem à realidade da superfície. Em seguida, podemos aplicar realces, filtros e classificações para destacar características específicas, como relevo, tipo de vegetação, solo e corpos d'água. Por fim, a imagem é interpretada, gerando informações úteis para diferentes áreas, como na agricultura, no meio ambiente e planejamento urbano. Em resumo, o sensoriamento remoto é a base da observação da Terra moderna. Agora irei falar sobre fonte de dados, satélites e drones. Agora que entendemos conceitos básicos, vamos falar sobre as principais fontes de dados do sensoriamento remoto, os satélites e os drones. Satélites são plataformas orbitais equipadas com sensores que captam imagens da Terra de forma contínua. Entre os principais satélites utilizados, podemos citar Landsat, um programa norte-americano iniciado em 1972, que fornece imagens gratuitas com resolução de 30 metros, ideal para estudos ambientais e do solo. Sentinel, do programa europeu Copérnicos, que tem várias versões. O Sentinel-2, por exemplo, fornece imagem com 10 metros de resolução e revisa o mesmo ponto a cada 5 dias. CBERGS, o satélite sino-brasileiro, desenvolvido em parceria com o INPE e a China, também oferece imagens gratuitas voltadas especialmente para o território brasileiro. Para escolher um satélite, é importante entender suas resoluções. Espacial, o tamanho do pixel, quanto menor, mais detalhes. Temporal, a frequência com que o satélite revisita aquela área. E espectral, o número de dados de cores ou faixas de espectros captados. Já os drones revolucionaram o sensoriamento remoto em pequena escala. Eles permitem voos controlados por GPS, com câmeras de alta precisão, capazes de captar imagens com precisão de centímetros. Além das câmeras RGB comuns, drones podem captar sensores multiespectrais e térmicos, que captam informações invisíveis a olho humano.
Na agricultura, por exemplo, os drones conseguem mapear áreas com falhas no plantio, identificar estresse hídrico e auxiliar na aplicação precisa de fertilizantes. Em conjunto, satélites e drones formam uma poderosa combinação para monitorar e entender o planeta de diferentes escalas. Agricultura de precisão e monitoramento ambiental. Agora vamos ver onde o sensoramento remoto é aplicado na prática, especialmente na agricultura de precisão e no monitoramento ambiental. Na agricultura de precisão, as imagens de satélites e drones são usadas para avaliar o vigor da vegetação, com índices como o NDVI, detectar falhas no plantio ou áreas afetadas por pragas. Também para mapear a variabilidade do solo e aplicar fertilizantes e defensivos de forma localizada, reduzindo custos e impactos ambientais. Por exemplo, com imagens do Sentinel-2, é possível identificar áreas de uma plantação de soja, como desenvolvimento, permitindo ao agricultor agir rapidamente. Agora, já no monitoramento ambiental, o sensoriamento remoto é essencial para detectar o desmatamento e queimadas, acompanhar o uso de cobertura da terra e monitorar recursos hídricos e poluição, e até observar o crescimento urbano desnorteado. No Brasil, projetos como MapBiomas, Protetes e Detém do INEP utilizam imagens do Latsat e Sentinel para acompanhar o desmatamento na Amazônia em tempo real. Essas informações são fundamentais para planejar políticas públicas, proteger o meio ambiente e promover um desenvolvimento mais sustentável. O sensoriamento remoto e o processamento de imagens revolucionaram a maneira como enxergamos o planeta. Hoje conseguimos monitorar desmatamentos, queimadas e expansão urbana, a qualidade da água e o crescimento das lavouras sem precisar sair do lugar, apenas com o uso de satélites e drones. Essa tecnologia se tornou uma ferramenta essencial para o planejamento ambiental, a gestão dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. Na agricultura, ela ajuda o produtor a reduzir custos e impactos ambientais, aplicando insumos de forma inteligente e aumentando a produtividade. No meio ambiente, ele apoia governos, pesquisadores e organizações na prevenção das florestas, rios e ecossistemas, fornecendo dados confiáveis e atualizados. É importante lembrar que o sensoramento remoto não serve apenas para observar, mas também para agir. As informações geradas por essa tecnologia permitem tomar decisões mais rápidas, precisas e responsáveis, contribuindo para um futuro mais equilibrado entre o ser humano e a natureza. Com o avanço constante de satélites e sensores e sistemas de inteligência artificial, o futuro do sensoramento remoto promete ser ainda mais inovador e acessível. Assim, compreender e aplicar essas técnicas é fundamental para formar profissionais conscientes, preparados e comprometidos com o planeta Terra. Em resumo, o sensoramento remoto é mais que uma tecnologia, é uma ponte entre a ciência e a sustentabilidade, entre o conhecimento e a ação. Muito obrigado pela atenção. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora irei falar um pouco mais sobre o sensoramento remoto e o processamento de imagens. A disciplina é Geoprocessamento, nossa docente Lisandra Duarte, discentes eu, Érica Cristine, Luiz Eduardo e Tamires Ribeiro. Introdução ao sensoramento remoto. O sensoriamento remoto é a ciência de obter informações
sobre a superfície da Terra, sem contato direto, por meio de sensores instalados em satélites, aviões ou drones. O sensoramento remoto é uma ferramenta essencial dentro do geoprocessamento. Ele permite que a gente colete informações sobre o solo, a vegetação, relevo e água, sem precisar estar fisicamente no local. Isso é possível por meio de sensores acoplados em satélites, aviões ou drones, que captam a energia refletida ou emitida pelos objetos na superfície terrestre. É uma técnica fundamental para a agricultura moderna. Conceito básico e princípio de funcionamento. Baseia-se na captação e análise da radiação eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos terrestres. Tudo na Terra reflete ou emite energia eletromagnética. Os sensores detectam essa energia e transformam em dados, que depois viram imagens. Por exemplo, uma área de vegetação reflete muito o infravermelho próximo, enquanto a água reflete pouco. Essa diferença é o que permite identificar e analisar tipos de cobertura do solo e condições ambientais. Componentes do sensoramento remoto: fonte de energia, geralmente o sol, interação com a atmosfera, interação com o alvo, sensor e transmissão e processamento dos dados. Para que o sensoramento remoto aconteça, precisamos de uma fonte de energia, normalmente o sol. A radiação solar passa pela atmosfera e interage com o solo, vegetação ou água, e então é refletida de volta para o sensor. O sensor capta essa energia, envia para as estações de processamento e, a partir daí, geramos imagens e informações que podem ser interpretadas. Os tipos de sensores, né? Os sensores passivos, que eles dependem da luz solar. Exemplos, temos o Landsat e o Sentinel-2. E os sensores ativos, eles emitem sua própria energia. Exemplos, temos o radar e o lidar. Os sensores passivos, eles captam apenas a energia do sol refletida pelos objetos. Já os sensores ativos, como o radar e o lidar, emitem pulsos de energia e medem o retorno. Isso permite obter informações mesmo à noite ou em dias nublados. Essa diferença é muito importante em aplicações agrícolas. Satélite de sensoramento remoto. Os principais satélites, Landsat, Sentinel, Ciberes, MODIS, Spot, Planetel. A resolução espacial, espectral e temporal variam conforme o satélite. Cada satélite tem características próprias. O Landsat, por exemplo, tem longa série histórica e ótima resolução para monitorar a agricultura e o meio ambiente. O Sentinel, da Agência Espacial Europeia, fornece imagens gratuitas e de qualidade. O Ciberes é o satélite brasileiro chinês, muito utilizado em pesquisas agrícolas e ambientais. Aplicações na engenharia agronômica: monitoramento de culturas e pragas, avaliação de estresse hídrico, planejamento de irrigação, mapeamento de uso e cobertura do solo, detecção de desmatamento e erosão.
O sensoriamento remoto tem muitas aplicações práticas na agronomia. Ele ajuda o produtor e o engenheiro agrônomo a acompanhar o desenvolvimento das culturas, detectar pragas, estimar a produtividade, planejar a irrigação e até prever colheitas. Também é usado em gestão ambiental, conservação do solo e controle de desmatamento. Processamento de imagens. É um conjunto de técnicas para transformar dados brutos em informações úteis. Envolve correção, realce, classificação e interpretação. Depois de captar as imagens, é preciso processá-las. O processamento corrige as distorções, realça detalhes, classifica os alvos conforme suas características espectrais. É nessa etapa que os dados brutos viram mapas temáticos e informações que podem ser aplicadas no campo. Etapas do processamento digital de imagens. Pré-processamento, correções radiométricas e geométricas, realce, melhorar o contraste e as cores, classificação supervisionada e não supervisionada, análise e interpretação dos resultados. No pré-processamento, são feitos ajustes às imagens para corrigir erros causados pela atmosfera ou pelo movimento do satélite. Depois é aplicado os realces para destacar áreas de interesse. A classificação agrupa pixels com características semelhantes, por exemplo, áreas de vegetação, solo exposto e água. E por fim é analisado e interpretado os resultados para gerar mapas temáticos. Softwares utilizados, né? QGIS, Envy, ErdsImagine, Span, ArcGIS. Existem vários programas que auxiliam no processamento e análise de imagens. Importância para o geoprocessamento. O sensoriamento remoto fornece dados fundamentais para o geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, SIG. O sensoriamento remoto é uma das bases do geoprocessamento, pois fornece os dados que alimentam os sistemas de informações geográficas. Com ele é possível gerar mapas precisos e utilizados que auxiliam na tomada de decisão em áreas como agricultura, gestão ambiental e planejamento territorial. Tendências e inovações. Drones agrícolas, inteligência artificial, machine, imagens de alta resolução e atualização diária. Hoje o avanço tecnológico permite o uso de drones para o mapeamento de talhões e monitoramento de plantações com altíssima precisão. Além disso, a inteligência artificial tem sido aplicada para automatizar a interpretação das imagens, tornando o processamento mais rápido e eficiente. Conclusão. O sensoriamento remoto e o processamento de imagens são ferramentas indispensáveis para a agricultura moderna e o desenvolvimento sustentável. Concluindo, o sensoriamento remoto e o processamento de imagens são essenciais para o agrônomo do futuro. Ele permite decisões mais precisas, economia de recursos e aumento da produtividade de forma sustentável. A integração dessas tecnologias fornece
agricultura de precisão e contribui para um melhor manejo ambiental. Aqui são as nossas referências e muito obrigada por toda a atenção. O sensoriamento remoto e o processamento de imagens são ferramentas fundamentais dentro do geoprocessamento. Essas tecnologias ampliam a capacidade de análise, monitoramento e tomada de decisão no campo, contribuindo para uma agricultura mais moderna, eficiente e sustentável.